Bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é empreendedorismo na moda. Quais os desafios de empreender no Brasil? É preciso de algo mais do que só ter uma mente criativa? Hoje vamos conversar com Lili Sarti, a mente por trás da marca Lili Sarti Brand, e saber quais foram os grandes desafios para estar há 18 anos no mercado. Bom, eu tô aqui, gente, com Lili Sarti. Obrigada, Lili. Adorei que você conseguiu vir. Que legal. Eu tô tão feliz de estar aqui com você. Ai, é uma história bom. que a gente tá há tantos anos na moda, né? Não, nem fale. A gente tá pra falar quantos são. A gente tá lá no Cincy, gente. A gente tá desde... Somos nós ali na moda. Pra falar de tempo, primeira coisa, quantos anos de Lili Sarti Brand? 18 anos de marca. Já a maioridade. Inclusive, eu fui no desfile de maioridade, que foi incrível. Ai, a gente... Bom, eu falei pra você, a gente tá sempre aprendendo em todos os aspectos. No trabalho, em melhorar a coleção, melhorar a modelagem, como um todo. Então, são 18 anos aí aprendendo. E, realmente, eu acho que foi um desfile que ele... demonstrou esse momento de maioridade da marca. Assim, que legal. Ficou muito claro, mas ao mesmo tempo sem envelhecer a marca, porque eu acho que é um componente importante, ter sempre esse freshness, assim, né, de uma coisa leve, leve de espírito, eu tô dizendo, que eu acho que é isso que a marca transmite. E a marca, ela é muito cool, né? Ela tem uma coisa, como é que eu vou dizer? Ela é descolada, tem uma história dessa. E como é que começa, né? Como é que você começa uma coleção, por exemplo? Porque aqui a gente está falando para um público enorme e que às vezes não sabe o ponto de partida. É claro que você já está há 18 anos no mercado, então uma coleção meio que acontece junto com a outra. Mas vamos falar lá do começo. Como é que era esse processo criativo e de desenvolvimento de produto, por exemplo, dentro da marca? É uma equação bem delicada, porque você tem um painel, então você tem o giro, você cria o mapa da coleção que você vai desenvolver. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo verão 2026. Uau, agora, gente, né? Tá. Então, você tem mais ou menos as caixinhas que tem que ser ali, que existem... Levadas em conta. Levadas em conta. No entanto, você está falando de um criativo. Então, você vai ter as bases de tecido, que são bases que funcionam bem na marca, mas você não sabe até quando você quer repeti-las. Então, você tem toda a parte intuitiva. E aí, você também tem a parte que você, dentro, talvez, do criativo e menos intuitivo, é entender o que tem de matéria-prima no mercado ou o que você quer desenvolver de matéria-prima, até porque a gente desenvolve muito tecido especial. Então, também precisa de um tempo específico, mas aí isso vai criando um corpo. Então eu tenho todos os nichos, que a Lili Sarti, ela veste uma mulher em todos os momentos da vida dela. Tá. Você pode ir numa festa, você pode ter uma roupa mais casual, uma peça mais nobre de crepe, então a gente tem toda essa riqueza de coleção e dentro sim desse espírito do que a marca é, sem fugir do que a marca é. Então você cria, você tem o planejamento da coleção, você começa a desenvolver. Não dá para aquilo tudo estar pronto para que você comece a desenvolver. Então você vai trocando um pneu com o carro andando. Quer dizer, não pensa, vê. Não, você já vai junto, né? Não existe isso. Você tem até momentos, assim, períodos que vai falar assim, a gente quer mais ou menos essa cara. Mas pensando que eu sou uma diretora criativa, eu tenho algumas vontades, essas vontades eu multiplico com a equipe, que vão trazendo outras ideias, e dentro dessas ideias a gente começa a multiplicar o que vai ser a coleção. Entendi. Então, não é um trabalho no começo, meio e fim, linearzinho todo, né? O nosso cronograma é enlouquecedor, porque tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas vezes no mesmo departamento e nos outros que são complementares também. E como é que faz? Eu tenho uma curiosidade, porque você vende para o Brasil inteiro, tá? Nas multimarcas, fora as suas lojas suas, né? Você vende para multimarcas no Brasil todo. Como é que você alcança essas mulheres com diferenças regionais tão contundentes e que eu acho que tem a ver com um DNA forte da marca, sem dúvida nenhuma, mas isso é uma coisa que você pensa ou não? Isso não está na tua equação? Você simplesmente cria para a mulher Lili Sarti, independente de onde ela estiver no Brasil, como for. Por exemplo, a sua coleção tem mais peças de verão para o norte. Isso existe? Existe todo esse mapeamento aí? Bem, atualmente já não tem muito
tempo em São Paulo ou em qualquer lugar, né? Pensando em, assim, tá calor. Tá calor, tá frio, em julho tá frio, em dezembro, e é muito, não tem uma fórmula. Então a gente já faz uma coleção que vai ter mais ou menos o mesmo volume de overtop e tudo mais. Claro que inverno você incrementa um pouco mais. A gente gosta de trabalhar com materiais nobres, cashmere, etc. Então, de qualquer forma, se eu não atender o norte com esse produto, eu vou atender o sul, o sudeste. Mas, de qualquer forma, os nossos clientes, eles são muito plurais. Na própria Lily Sart, enquanto marca, é uma mulher plural. Legal. Então, o que muda é o mix que a gente vai oferecer. Porque eu acredito que o cliente que está no Nordeste, por exemplo, ele também é um cliente que viaja. Não é a roupa que ele vai usar no dia a dia dele, um casaco pesado de lã, mas ele vai ter que ter um casaco desse para uma viagem. Para viajar, para estar em outro lugar. Então, eu acho que aí a ideia é como é que o comercial trata isso, porque enquanto estrutura de coleção, a gente já tem que ser super híbrido. Cada vez mais, porque cada vez menos a gente tem um tempo linear pensando em temperatura. Não existe essa temperatura que você fala, bom, agora julho vai fazer frio todo dia, né? E eu acho que isso cada vez mais vai ser assim. Então, a gente acaba agradando ao Brasil todo, porque eu acho que uma coisa que é importante, as pessoas não levam muito em consideração, principalmente em dias onde o digital é muito potente, é de você preservar quem você é enquanto essência. Então, se a gente é uma mulher plural e faz para essa mulher plural e vende para neta, para filha, para avó, porque legal. A gente tem essa clientela e o que muda é quem vai atendê-la na loja, como vai ser o mix, que foto que vai atraí-la no e-commerce. Então, a gente tem todo esse viés, porque eu acho que é isso. Isso é a marca, né? Entendi. Faz parte já de todo o histórico, né? De tudo que vocês já desenvolveram até então. Que eu acho que tem a ver com essa coisa do DNA, né, Lily? Essa coisa de você bater o martelo naquilo, né? Você tá sempre... E o que eu vejo? Eu vejo muito isso na Lily Sart, porque eu sei exatamente o que eu vou encontrar. Não que eu vou encontrar as mesmas coisas, mas eu sei que ali eu vou ter uma peça que tem essa característica, que tem esse nível de qualidade, que vai me atender para determinado momento, e eu acho que tem a ver com esse DNA. E você tem uma equipe? Como é que é? Você cria sozinha? Você tem estilistas? Fala um pouco da tua estrutura como marca. A gente tem equipe, porque sozinho a gente não faz nada. Aliás, 18 anos atrás a gente já teve que fazer muita coisa sozinha. É bom para você aprender como faz, mas a gente tem equipe, a gente tem estilista, a gente tem as assistentes, tem pessoa de planejamento. O que eu faço hoje na marca, eu sou a diretora criativa e eu atuo muito no estilo, no sentido do qual perfume eu quero, mas eu também dou muito para minha equipe, tragam o que vocês estão vendo, o que vocês gostam. E não é que tá vendo em termos de moda, mas tá vendo no todo, assim, né? Como inspiração. Uma inspiração, pode ser qualquer coisa que tá inspirando a pessoa naquele momento. Porque a gente tem que ouvir um pouco o que agrada, porque senão o que me agrada, eu já sei o que me agrada. A gente tem feito muito. E eles também sabem o que te agrada, né? Então, acho que é legal você se abrir para outras coisas. E ter uma equipe também não é fácil, porque a gente é muito crítico com o nosso próprio trabalho. Então, você espera que as pessoas também sejam assim. Só que eu acho que a gente vai atraindo as pessoas que são parecidas, porque eu acabo vendo que no time, e eu fico muito feliz que as pessoas muitas vezes têm o maior criticismo do que eu mesma para determinadas coisas. Então definiram a marca mais do que você E o próprio trabalho, porque é isso, porque é um trabalho de olhar. Você tem que primeiro ter o olhar antes de tomar qualquer decisão, né? Então não é uma coisa que você aprende fazendo uma prova, você aprende isso na vida. Você aprende isso nas circunstâncias da tua vida, e daí você consegue... O que eu acho que a empresa faz é uma troca, a gente ensina muito como a gente funciona, mas a gente também quer uma troca de como que você faz, como é que você vê. Então eu acho que esse é um lugar assim. Mas você sabe que você falou uma coisa que eu acho que é essencial, que a gente estava até conversando ali no camarim, da história de você conseguir desenvolver um olhar. A gente não desenvolve um olhar em 15 minutos, nem numa prova de roupa só, ou numa situação só, né? A gente desenvolve um olhar, porque às vezes as pessoas até me perguntam, Paula, como é que a gente faz para ter um olhar? Gente, vocês têm que viver, né? E tem que experienciar as coisas, não dá, e tem que se abrir, né? Tem que ser curioso. Tem que ser curiosíssimo, quer dizer, você tem que ter essa antena ligada para as coisas acontecerem. Então, e aí eu já aproveito e já emendo na história das redes sociais. Porque você nasceu numa época, Lily Sart nasceu, não você, obviamente, mas a marca numa época que não tinha rede social, como tem hoje. Obviamente, tinha uma coisa aqui, outra ali, mas não era
essa comunicação, esse terceiro olho, que a rede social hoje é um terceiro olho nosso. Como que a marca se posiciona em relação às redes sociais? Até te fiz um elogio, porque eu acho que você está mais à frente das redes sociais, e eu acho incrível. Mas, no geral, qual é o cuidado que vocês tomam? O que você pensa? Quer dizer, é uma coisa que para pensar. O que vamos comunicar na rede social? É algo que tem que ser pensado, né, Lili? Não é uma coisa assim, vamos colocar a marca na rede social. Não é assim que funciona, né? Tem que ser pensado. 2, realmente, a gente como marca não nasceu na era do digital. A gente tinha a sorte de ter uma edição editorial de vários títulos onde pessoas trabalhavam, olha que loucura e que delícia, as pessoas trabalhavam para editar o que você ia ver, o que eu acho ótimo. Sim. Porque até no trabalho, no seu dia a dia, se você não tiver pessoas que editam o teu dia a dia, você vai gastar um tempo vendo um monte de coisa que você não precisava. Sim, então, super inteligente. Primeiro, eu acho que no digital, no Instagram principalmente, você vê muita coisa que você não precisava ver, e você perde seu tempo, né? E a gente, enquanto marca, acaba criando de forma que muito do que a gente produz em foto e todo o trabalho que a gente faz previamente já é pensando, né? Nos formatos, na luz do celular. Eu não posso fazer uma foto tão escura porque entendi. Ninguém anda com a luz no máximo para não acabar a bateria. Tudo isso tem que ser pensado. Entendi. São muitas variáveis. Mas também a gente não gostaria de massificar a marca. Ela tem que ser presente, porém não massificada. E essa também isso é um lugar onde você tem que se posicionar. Eu não posso ser muito fechada, mas também não posso ser muito aberta. Com quem eu vou comunicar? Quem é a pessoa que eu vou convidar para estar na fila A? Quem eu vou convidar para ir à loja fazer alguma coisa comigo? Então, isso tudo é muito bem pensado, porque senão você acaba passando a mensagem errada. E considerando que a gente é um produto eterno, você compra e usa por muitos anos, se eu massificar isso, eu perco o caráter de exclusividade. Então, para o digital é a mesma coisa. Você precisa aparecer, mas nem tanto. O que você coloca? O que você não coloca? Entendi. E cada vez mais é aquilo. Não é uma que coisa desafio, não é fácil, é um mega desafio. Gente. Todo dia a gente está se questionando alguma coisa internamente com a equipe de marketing. Mas vocês acham isso aqui? A equipe traz alguma coisa e a gente sempre vai questionando. Eu sou entusiasta de coisas novas. Assim, que não, você tem que ser, né? Que não venham ferir o que é claro, que é a marca. Porque também às vezes aparece uma coisa que você fala, gente, isso aqui não tem nada a ver com a marca, comigo, né? Mas tem coisas que você fala, ou pessoas, você fala assim, poxa, nunca imaginei, gostaria de ter alguma coisa com essa pessoa, um relacionamento de marca com essa pessoa, acho que faz sentido, né? De repente, uma pessoa que ela é muito grande no que ela faz e o que ela faz tem a ver com o que a gente faz. Não é sobre número de seguidores, mas é de potência que a pessoa é enquanto aquilo que ela está se propondo a fazer. Você sabe que eu edito a Caras, né? Eu tenho a coluna na Caras e já fiz vários, a gente já colocou vários desfiles da Lili. E tem uma coisa que eu acho que vocês têm, que tem uma pegada um pouco internacional, que eu digo globalizada, que é o quê? Vocês criam desejos absolutos. Eu, como jornalista, quando eu vejo um desfile, eu consigo entender exatamente o que vai virar um desejo absoluto. Ou aquele sapato, ou aquela bolsa, ou aquela silhueta de kimono que vocês têm, por exemplo. Quer dizer, e eu acho que vocês produzem isso. E que eu entendo que seja uma coisa orgânica da marca, mas vocês já entregam esse tipo de produto, que é uma coisa que, se a gente for pensar, a gente vê em muitas marcas internacionais. Aquele desejo absoluto. Então, assim, eu saio de um desfile seu, já tem 2 ou 3 coisas que eu quero. Aquilo já criou-se um desejo. Como conseguir chegar nesse lugar, Lili? Porque você tem que pensar um pouco nesse inconsciente. Você tem que estar à frente. É muito inconsciente, porque daí vem um fator que ele é quase inatingível, que é minha parte criativa, que eu tô olhando para aquilo ali e falo, olha, o stylist eu gostaria que fosse esse. Porque Sim. Se aquilo tá funcionando como um desejo, é porque ele tá bem empregado naquele look ou daquela forma. Exatamente. Não tô dizendo que o trabalho do produto e o desenvolvimento todo não conte. Imagina, tudo isso tem que estar perfeito. Mas como você vai apresentar? E existe uma coisa também que as pessoas hoje não falam muito, mas a beleza é uma coisa que me encanta. A beleza, pensando assim, como harmonia, Sim. como Fibonacci, que são coisas que aquilo lá encanta e enche teu olho. Seja por harmonia, ou seja, alguma coisa que você vai querer criar uma subversão, que você fala, isso aqui tá esquisito, porém tá bonito. Sim. Então, esse desejo a gente vem criando ao longo dos anos, porque eu acho que aquilo, antes de a gente querer fazer um impacto no próximo,
a gente vibra. A gente vibra entendi. em cada peça que chega no dia do styling. Quer dizer, não é um dia de styling. Sim, claro. São assim, muitos dias de envolvimento. Isso funciona, isso não funciona, isso a gente não quer. Isso a gente quer porque é novo e a gente quer trazer uma novidade. Então, assim, é um trabalho que ele você tem que ter muita curiosidade e apurar muito o seu olhar. Não, vocês estão entregando. Eu acho que isso é um diferencial. Assim, ele é cirúrgico. Mas você não sabe que eu fico feliz de ouvir isso, porque eu sou muito autocrítica. E penso o seguinte, o trabalho da minha vida é encantar as pessoas. E isso, você imagina, a gente vive numa dualidade o tempo todo, porque você não quer fazer para encantar, porque você quer ser o que você é enquanto marca, mas também você depende da crítica das pessoas, né? Sim. E do termômetro das pessoas. Eu, assim, antigamente eu não gostava de ser copiada. Hoje eu já acho ótimo. Porque enquanto você é copiada, significa que você está criando um desejo. Mas eu gosto de ouvir isso, porque pra gente, assim, é muito tenso esse lugar que a gente vive estamos criando o desejo. Isso aqui, e eu que tô de fora, e eu que tô de fora olhando todos os desfiles, eu consigo ter essa visão que você não consegue ter, porque você está dentro da roda viva. E eu consigo ter isso na minha cabeça, eu consigo editar muito bem quem consegue fazer, quem não consegue fazer, quem tenta fazer, quem não chega, sabe assim? Até na hora que a gente edita a matéria, até na hora que a gente vai juntar uma história, até na hora que nós, jornalistas, vamos contar uma história. Então, a gente também precisa conseguir contar essa história de uma maneira diferente. Eu acho uma missão, assim, de pura nobreza de vocês, porque vocês têm que pegar uma coisa que é tão subjetiva e transformar em palavras, né? Sim. Eu sou super fã, assim, de um jornalista de moda, como é o trabalho que você faz. Você tem que pegar aquilo de uma atmosfera, você tem que sentir. Sabe que às vezes eu penso que esse trabalho, que é também de criatividade, ele é quase que o trabalho de um perfumista, né? Sim. Como é que você explica? Como é que a pessoa aprendeu as notas e as coisas e tudo, E né? essa pessoa é a pessoa que cria os perfumes que são desejo, isso né? mesmo. Então isso é intrínseco às pessoas que estão nesse meio, assim, da moda e lugares que são tão criativos que ao mesmo tempo precisam ser negócios, Sim, né? precisam acontecer, né? Precisam estar aí no mercado e tá acontecendo. E assim, vamos falar de duas coisas agora. Primeiro, empreender, que eu bato numa tecla. Você sabe que uma vez, Constanza Pascolato sentou do meu lado? Quem não sabe quem é Constanza Pascolato, uma figura da moda que a gente nem tem como a gente não sabe, gente. Tem que saber, dá lá um Google, enfim. Vocês não sabem, não comenta com ninguém, dá um Google, né? Ela falou assim pra mim, Paula, o brasileiro, ele é um entusiasta. Ele acorda de manhã, eu acho, isso pra mim foi um divisor de águas. Ele acorda de manhã e ele acha que ele pode ter uma fábrica de bolo. E ele vai lá, ele empreende. Ele vende as coisas dele, isso é maravilhoso, mas não funciona a longo prazo. Então, assim, me vem essa dúvida. Qual o maior desafio? Eu sei que é difícil essa pergunta, que você acha que está 18 anos no mercado, empreendendo no Brasil, que já passou por tudo que você possa imaginar, eu imagino economicamente, enfim, altos e baixos, matéria-prima que é em dólar, mão de obra, enfim. Qual que você acha que é o maior desafio no Brasil para você fazer isso? Olha, são tantos. Eu acho que primeiro que quando a pessoa ela pensa em empreender, mas ela não tem know-how ou não estudou o suficiente, o que ela quer fazer, porque às vezes assim, a vontade, o ímpeto que eu tenho de fazer, eu vou lá e faço. Sim. E talvez eu penso, santa ignorância, que também tive eu naquele momento, porque se eu soubesse do que me esperava, talvez eu não teria feito, né? Honestamente falando. Não, você teria feito, sim, com certeza. Eu acho que eu sou muito, do meu perfil, eu sou uma pessoa concretizadora. Então, assim, eu coloco a mão e eu faço aquilo acontecer e eu deixo todo mundo estressado, mas eu faço todo mundo participar daquilo. Eu tenho até um certo turnover de empresa, porque as pessoas não acreditam no tanto que eu falo assim, vamos fazer, vamos entregar. Vamos fazer e vamos entregar. Mas eu acho que empreender, como ele depende de muitas variáveis, né? Então, assim, comércio, por exemplo, que é o meu caso. Aliás, que é a ponta do meu negócio. Porque o meu negócio começa desenvolvendo produto, falando com as facções. Você tem que ter capital de giro. Você tem que ter estofo. Porque se você não tiver estofo financeiro, você acaba passando por problemas. E todo mundo já passou por problemas. Então, você tem que ter bons fornecedores que são seus parceiros.
Mas eu acho que hoje é sustentar tantas variáveis que existem. E a gente é uma empresa independente financeiramente. A gente não faz parte de um grupo. Quando você faz parte de uma coisa que não é tão independente assim, né? Você pega um know-how, você pega um planejamento melhor. Que já está feito, né? uma ideia que já aconteceu. Então, você melhora de tabela. Então, a gente, assim, hoje, você fazer o negócio acontecer e você pegar todas essas variáveis. Você pega, assim, um ano que tem muitos feriados. Quem tem negócio, gente, tem muitos feriados. Gente, as pessoas vão viajar. Aí você fica com a loja fechada, resumindo 1/3 do mês. Né? Ou vendendo com a loja aberta e vendendo menos, porque seu público está viajando. Então, tem muitas coisas que acontecem. Eu acho um grande desafio. Mas, de novo, eu acho que se pudesse, nem sei se é para dar uma dica, mas se eu pudesse dar uma dica… Claro, é para dar, sim. Empreenda com quem você casaria. Entendi. Assim, no sentido de que tem uma cultura parecida com a sua, que você não vai pisar em ovos, que vocês vão poder se comunicar, que vocês vão discutir, vão brigar e daqui a pouco vocês estão se falando, porque daí não pode ter rusga, senão aquilo acaba com o negócio. Em quem você confia. Tem que ser uma pessoa, assim, muito afinada, com afinidade. Com afinidade. Com os valores e as propostas. E às vezes eu vejo assim, a pessoa acabou de se conhecer, vamos fazer o negócio juntos? Gente, quem que casa com a pessoa com quem você saiu para tomar um drink, nem namorou e já casou? Não existe muito isso, né? Então eu acho que assim, é esse tempo. E hoje eu sinto que as pessoas não têm paciência do tempo. Eu até me incluo nisso. Entendi. Então, tem o tempo de maturar, de entender o que vai fazer e empreender, assim, você tem que ter um estômago, porque você depende de todo mundo, né? Com o seu caixa. Então, veja. Que doideira, né? Mas eu amo, eu falo que é jogar. É tipo uma pessoa que, sabe aqueles que apostam, que são… Sim. É um alto risco. Mas você tem estômago. Bom, por isso que eu digo que empreender não é para todo mundo, gente. Porque precisa ter estômago para estar 18 anos no mercado com uma marca relevante de moda. Passar nervoso, no Brasil. Você tem que saber que você vai passar nervoso. Não é que… Mas eu acho que, assim, as pessoas são comprometidas e que não são empreendedoras. Sabe que eu vi uma pessoa que a gente conhece, enfim, não vou ficar citando o nome, mas eu vi que ela abriu um negócio em Portugal. Ela trabalhava numa revista super importante. Maravilhosa. E ela abriu um negócio. E ela falou uma coisa na semana passada e eu achei tão legal que ela falou assim, olha, eu sabia que o que eu fosse fazer daria certo, seja lá o que fosse, porque eu sempre fui muito comprometida. E eu já era comprometida no negócio dos outros. Portanto, o que fica? A disciplina e o comprometimento. Porque se você não tem trabalhando para alguém e você está se lixando, você também não vai ter com você. Porque veja, no lugar onde você trabalha vai ter alguém te cobrando. No teu negócio, você tem que se cobrar. Então, se você não for comprometido e não tiver disciplina, não há negócio que aguente. Olha… muito importante isso, né? Você entender as características para poder empreender, ainda mais num Brasil como o nosso, que é um grande desafio, né? Que a nossa moeda hoje, olha a desvalorização da moeda. Exatamente, a matéria-prima e aí tá certo. Eu imagino… Agora, com tudo isso, Lili, onde você descansa? Em que lugar você recarrega? Sei que você tem uma família linda, um filhote maravilhoso. Eu imagino que nessas situações, e você é muito ligada na sua família de origem também, sua mãe, sua irmã. Quer dizer, eu vejo vocês sempre muito juntas em todos os processos. Eu acho que isso é um negócio que a gente brinca que a gente vive numa aldeia mesmo. E nós mulheres, quando conseguimos ter mãe, irmã, que a gente possa se conectar, eu acho que é um grande asset nosso, né? Alguma coisa que reenergiza muito a gente. Já é a nossa bateria. Mas é engraçado, porque eu amo trabalhar. Então, quando eu não tô trabalhando, eu tô em São Paulo, eu tô na loja. Porque daí eu quero ir à loja, eu quero curtir a loja, eu quero curtir o que eu fiz. Quero estar de perto para entender o que está acontecendo. Eu não gosto de viajar a longos períodos, porque eu sou muito do negócio. Então, eu gosto de viajar a curtos períodos. Uma semaninha tá ótimo. Já é bastante, uma semaninha para mim, assim, 4, 5 dias já tá bom. Vai, volta, e vem de novo, e volta. De repente, com o filho, passo uma semana numas férias, volto. Aí, fico 10 dias aqui, passo mais uma semana.
Eu não gosto de ficar muito tempo fora. Ah, olha que interessante. E eu gosto. Você tá de olho no teu negócio. Que eu faço. Não é que assim, às vezes eu penso que a pessoa quer empreender ou ter o seu negócio para poder ter um negócio e dona de si. Para mim, isso é uma consequência. Primeiro, você tem que amar o que você faz. Se você não ama, como é que você vai suportar aquilo o tempo todo? Não vai, gente. Eu amo o que eu faço. E eu sei que eu vou trabalhar até muito velhinha, fazendo, espero que as coisas que eu gosto mais do que as que eu menos gosto. Sim, porque geralmente a gente faz 50% do que a gente gosta e 50% do que a gente não suporta. Que tem que fazer, né? Obrigação. Que pra funcionar, né? Obrigação. Ah, que legal. E eu vou olhando e vou acompanhando aí toda a trajetória da marca. Parabéns pelos 18 anos. E eu fico muito feliz de ter ter você aqui junto com a gente no Caras Fashion. E eu quero agradecer, porque, gente, eu sou fã da Paula, assim, num grau, você sabe, sempre fui. Obrigada. E obrigada por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui e poder comunicar com as pessoas que são os seguidores e fãs da Caras, né? E que estão aqui com a Caras há anos. Obrigada. Obrigada a você. Beijo. Bom, gente, mais uma entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas próximas convidadas e fique de olho nas nossas redes sociais.